Imagine a cena: Juazeiro, em uma cidade de fé, onde a imagem de Padre Cícero é reverenciada por todos, sendo desafiada por um cangaceiro audacioso. Mas o que acontece quando esse cangaceiro não se contenta em roubar os comerciantes e começa a ameaçar até a igreja? Pois é, essa história é real, e você vai se surpreender com o que aconteceu. Acredite, até o Padre Cícero, uma figura quase divina no sertão, teve que engolir o medo que sentia. Mas a verdadeira surpresa vem agora. Foi Lampião quem pôs fim a esse jogo. Quer saber como? Fica aqui comigo porque você vai ouvir tudo. Juazeiro, uma cidade próspera e fervorosa, agora vive sob uma sombra pesada. O cangaceiro Zé do Cangaço, um homem rude e sem escrúpulos, começou a impor taxas de proteção. Mas não eram só os mercados ou as casas dos comerciantes que ele extorquia. Até as igrejas começaram a ser sua fonte de lucro. Ele não tinha limites, e seu olhar frio fazia qualquer um tremer. Ninguém ousava dizer não, não o suficiente para desafiar o homem com o rifle na mão. E entre os afetados estava Padre Cícero. Não foi por falta de fé ou coragem, mas o temor foi real. O homem mais respeitado da cidade, aquele que todos recorriam para a orientação, sentindo-se impotente diante do cangaceiro. Como agir contra alguém tão cruel, tão imprevisível? O grande Padre Cícero, homem de fé e pilar de sua cidade, agora enfrentava uma verdadeira provação. Se por um lado a cidade lhe devia devoção, por outro, o medo de Zé do Cangaço não tinha fronteiras. O cangaceiro não apenas extorquia, mas também ameaçava os fiéis, invadindo até os templos e casas sagradas. Naquele momento, o padre sentiu um peso em seu coração. O que fazer? Como combater esse homem sem infringir os próprios princípios? Ele olhava para a cruz, mas o que via era um desafio à própria justiça do sertão, onde o direito de lutar parecia desmoronar ao lado da fé que ele sempre pregou. No entanto, Lampião, conhecido por sua audácia, estava prestando atenção. Ele sabia que a ordem do sertão tinha uma linha a ser respeitada e ninguém tinha o direito de abusar de seu poder dessa forma. Ao ouvir os rumores sobre as ações de Zé do Cangaço, Lampião ficou imediatamente incomodado. Desafiar a igreja? Isso, ele sabia, não ficaria sem resposta. Com a certeza de que justiça precisava ser feita, Lampião e seu bando partiram para Juazeiro. Mais do que roubar, ele procurava restabelecer a honra do sertão. Quem fosse injusto, fosse quem fosse, teria que pagar a conta e Zé do Cangaço estava em sua mira. Enquanto isso, a cidade de Juazeiro continuava vivendo no medo. Zé do Cangaço não apenas controlava o comércio, mas agora era o governante da cidade. Seu nome era murmurado em cada canto e as pessoas sabiam, se ele quisesse, poderia destruir suas vidas em segundos. Até o poder religioso de Padre Cícero parecia impotente diante de tamanha ousadia. Mas não por muito tempo. Lampião, o temido rei do cangaço, já estava a caminho. Ele sabia o que tinha que fazer. Era questão de honra, e a justiça do sertão não se deixa enganar. E assim, Lampião colocou em movimento o que seria o fim do reinado de Zé do Cangaço em Juazeiro. Enquanto o cangaceiro impiedoso acreditava que sua força e intimidação o fariam invencível, a justiça, com seu rifle em punho, já estava a caminho para pôr um ponto final nessa história. Antes de continuar, deixar seu joinha, inscreva-se no canal e comenta de qual lugar você nos assiste. Quando a poeira do sertão começa a levantar, não tem quem não perceba. O som dos cascos dos cavalos, o barulho do vento cortando o quente e a presença de Lampião já se fazem sentir antes mesmo de aparecerem no horizonte. A cidade de Juazeiro sabia que algo estava para acontecer, mas ninguém imaginava que o rei do cangaço viria tão rápido para dar fim ao reinado de Zé do Cangaço. Enquanto o cangaceiro Zé acreditava estar no controle, Lampião já tinha seus próprios planos. Ele não ia permitir que um homem sem honra e sem escrúpulos desrespeitasse a ordem do sertão, principalmente quando isso afetava a fé que sustentava todo o povo de Juazeiro. Lampião sabia que ele tinha mais que uma missão. Ele tinha uma questão de honra para resolver. Com seu bando de cangaceiros, Lampião chegou nos arredores de Juazeiro com a precisão de um homem que já sabia exatamente o que fazer. O sol já se punha,
e o calor intenso do sertão parecia derreter até o medo nas veias dos moradores. Era hora de mostrar quem mandava na região. Zé do Cangaço, sentado à porta de um bar onde tinha acabado de fazer sua cobrança usual, não percebeu a aproximação de Lampião. Seu orgulho e sua ganância o cegaram para o que estava prestes a acontecer. Ele estava tão seguro de sua posição que se atreveu até a sentar em uma das cadeiras mais próximas da igreja. O homem parecia achar que nada poderia ameaçar seu império de terror. Mas quem ele não sabia era que Lampião não era um homem qualquer. Ele não precisava de grandes discursos ou ameaças. O próprio nome de Lampião já era o suficiente para assustar qualquer um. E ele sabia que para restaurar a justiça no sertão, precisava agir com a rapidez e frieza que só ele tinha. Quando Lampião entrou na cidade, não foi uma chegada qualquer. Sua presença já tomava conta do ambiente e os olhares se viraram para ele. O rei do cangaço estava ali e ninguém ousava se aproximar. Zé do Cangaço, finalmente percebendo a movimentação e o silêncio que caía ao redor, olhou para o horizonte e viu a figura de Lampião e seu bando, alinhados, imponentes, prontos para o que fosse necessário. O medo se espalhou rapidamente, que os comerciantes e moradores, que antes tremiam diante de Zé, agora tremiam pela chegada de Lampião. Mas essa era uma tensão diferente. Era a tensão de saber que a justiça estava prestes a ser feita. Zé, desconfiado, mas arrogante, desafiou Lampião, pensando que poderia intimidá-lo da mesma maneira que fizera com os outros. Lampião, é assim que vai resolver tudo com mais violência, gritou Zé em um ato de desespero. Mas Lampião, com um olhar frio, já sabia que as palavras não eram necessárias. O sertão não precisava de mais palavras. Ele era a resposta. Lampião levantou o rifle com calma e, com sua expressão serena, disse apenas: quem ameaça o povo do sertão precisa entender que a justiça não tem pressa, mas quando chega, não perdoa. E antes que Zé pudesse reagir, o som do disparo ecoou pela cidade, silencioso e certeiro, como a justiça que finalmente encontrava seu caminho. Zé caiu no chão, e sua arrogância, assim como sua presença ameaçadora, se desfez no vento quente do sertão. O povo que antes vivia com medo, agora olhava para Lampião com respeito, mas também com um alívio imenso. O rei do cangaço não. Era apenas um homem de violência, mas alguém que, quando agia, trazia a justiça que a lei não conseguia fazer. E assim, Juazeiro estava livre, não por uma revolução, mas pela justiça do sertão. Lampião, com seu bando, havia dado o ponto final na ameaça de Zé do Cangaço. Mas a verdade é que, mesmo com Zé derrotado, o nome de Lampião ecoaria para sempre como um símbolo de poder, coragem e, acima de tudo, de justiça. Agora, enquanto a cidade de Juazeiro respirava aliviada, Lampião e seu bando se preparavam para o próximo desafio. Porque no sertão, justiça nunca é permanente e o cangaço sempre tem o próximo capítulo pronto para ser escrito. Com a queda de Zé do Cangaço, a cidade de Juazeiro parecia finalmente respirar aliviada. O cangaceiro que tinha se tornado o terror local agora estava enterrado na poeira do sertão, e o povo voltava aos seus afazeres, com um alívio que só quem viveu sob o medo poderia entender. Mas como todo bom sertão sabe, a paz nunca dura muito tempo. No fundo, sabiam que o cangaço não era uma doença que se curava com um único remédio. Lampião e seu bando, agora com um propósito mais claro, observavam a cidade de longe, com os olhos atentos àquilo que acontecia. Apesar da vitória, o rei do cangaço sabia que a luta não terminava ali. Juazeiro não era o único alvo. E, no sertão, a injustiça nunca se resolve de uma vez por todas. Cada cidade, cada comunidade, cada indivíduo, estavam todos conectados pela mesma teia de poder e medo. E quem duvidava disso, logo sentiria a força do cangaço. Enquanto os moradores de Juazeiro tentavam se recuperar da tensão, Padre Cícero, mesmo com o peso da perda de Zé, sabia que a paz era apenas temporária. Embora os habitantes da cidade se sentissem mais seguros, ele sentia no ar a presença de algo ainda mais perigoso, a iminente volta de outro cangaceiro, ou talvez o retorno de Lampião, que por mais que tivesse agido para trazer justiça, deixava um rastro de poder
que não poderia ser ignorado. Foi nesse clima de aparente tranquilidade, mas cheia de incertezas, que o sertão mostrou mais uma vez sua verdadeira face. Lampião, com seu bando, desapareceu na vastidão do sertão após a queda de Zé, como um predador que não se deixa capturar facilmente. Sua presença, mesmo ausente da cidade, ainda pairava, e a sua lenda crescia, mais viva a cada dia. No entanto, em Juazeiro, as marcas deixadas por Zé do Cangaço ainda estavam frescas. O mercado voltava a funcionar, mas o medo nunca desaparece de um lugar que já viveu sob a sombra do cangaceiro. Os comerciantes, que antes se curvavam diante de Zé, agora faziam o mesmo diante de Lampião, apenas com a diferença de que o respeito era uma mistura de admiração e pavor. A verdade é que, no sertão, a justiça de Lampião era mais temida do que a própria morte. E enquanto o povo tentava voltar à rotina, a cidade foi marcada por um silêncio desconfortável. Era um silêncio que só quem conhece o sertão sabe reconhecer. A calma antes da tempestade, onde o maior medo não era de um cangaceiro, mas daquilo que ele representava. O sertão nunca se entrega, mas nunca deixa de se curvar. O tempo passava, e os ventos do sertão continuavam a soprar. Sabiam que o próximo movimento de Lampião poderia vir a qualquer momento. Mas não era só o povo de Juazeiro que estava apreensivo. Em algum lugar distante, outros cangaceiros, talvez mais impiedosos do que Zé, preparavam-se para desafiar as leis do sertão. Lampião, por sua vez, nunca deixou de ser o rei do cangaço, e sua lenda só aumentava. A cidade de Juazeiro, embora recuperada, sabia que a justiça de Lampião não era permanente. A terra do sertão nunca conhece a paz verdadeira, apenas um intervalo entre os atos de violência e coragem. Em cada canto do sertão, o nome de Lampião estava sendo murmurado, não mais como um bandido, mas como um líder, um símbolo de poder, que desafiava o sistema e a ordem das coisas. Mas o que o povo de Juazeiro ainda não sabia era que, enquanto Lampião parecia distante, sua próxima ação estava mais perto do que imaginavam. Os dias passaram lentamente em Juazeiro, mas havia algo no ar. O vento quente do sertão parecia carregar um presságio. E o povo, embora tentasse continuar suas vidas, sentia uma ansiedade crescente. Sabiam que a paz que haviam conquistado não passava de uma ilusão. O nome de Lampião ainda ecoava em seus pensamentos, e a sensação de que a qualquer momento ele poderia retornar, tomando de volta o controle do sertão, estava sempre presente. Em algum lugar nas montanhas do sertão, Lampião e seu bando estavam de olho em Juazeiro. O rei do cangaço sabia que a justiça não se faz apenas uma vez, e enquanto o povo da cidade pensava que sua missão estava completa, Lampião planejava o próximo movimento. A vingança, ou melhor, a restauração da ordem no sertão, nunca ficava no passado. Para ele, tudo fazia parte de um ciclo. Dessa vez, ele tinha uma razão maior para voltar. O poder de Zé do Cangaço não deveria ser apenas removido, mas deveria ser substituído por algo que representasse a verdadeira força do sertão. Lampião estava determinado a deixar sua marca em Juazeiro de uma forma ainda mais profunda. Não bastava apenas derrotar Zé, agora era a hora de mostrar a todos que no sertão a lei é do cangaço. Juazeiro, com sua calma temporária, estava despreparada. O povo acreditava que a sombra de Lampião tinha sido finalmente afastada, mas não tinham ideia de que o rei do cangaço estava mais perto do que imaginavam. A cidade, que antes se via marcada pela tirania de Zé, agora começava a sentir o peso da ausência da autoridade. O controle estava solto e as primeiras luzinhas de insurreição começaram a acender. Lampião sabia que, para realmente governar Juazeiro, ele não poderia ser apenas um líder de um bando. Ele precisava ser o símbolo da justiça em um sertão onde a lei muitas vezes era silenciosa e cruel. Na mesma noite em que as estrelas brilhavam intensamente no céu quente, Lampião e seu bando surgiram na entrada de Juazeiro. Eles não eram mais aqueles que entravam e saíam como fantasmas. Agora seus rostos eram conhecidos, e o terror que acompanhava seus passos se tornava mais uma lenda que crescia. Lampião entrou na cidade como um homem que não precisava de um convite. A população, temerosa, se recolhia,
Mas o rei do cangaço não estava ali para destruir. Ao contrário, ele tinha um propósito claro: restituir a ordem que ele próprio determinava. Juazeiro precisava entender uma coisa: nenhuma cidade é realmente livre até que o sertão tenha sua verdadeira justiça. Enquanto a cidade tremia, Lampião fez questão de fazer sua presença conhecida. Ele não ia apenas derrotar Zé do Cangaço. Ele ia mostrar a todos que o sertão é uma terra de leis e honra, e ele era a última palavra sobre isso. A cidade ainda não sabia o que viria, mas podia sentir a tensão no ar. Lampião estava pronto para dar o próximo passo, e ninguém, nem mesmo os maiores chefes locais, estava seguro de que poderiam deter o homem que governava o sertão. Lampião entrou na praça principal e, com sua postura imponente, pediu a todos para ouvirem suas palavras. Ele não precisava gritar, só sua presença era suficiente para fazer todos ouvirem. Ele olhou para o horizonte e disse: "O sertão tem uma só lei, e ela está aqui, nas minhas mãos." O sol ainda não tinha subido completamente quando o povo de Juazeiro se viu frente a frente com o poder de Lampião. Ele e seu bando estavam como uma tempestade, prestes a desabar sobre a cidade, e a tensão no ar era palpável. Juazeiro nunca mais seria a mesma. Os líderes locais, incluindo alguns coronéis que antes acreditavam que a cidade estava livre do cangaço, começaram a se reunir às pressas. Agora, mais do que nunca, eles precisavam mostrar que a cidade ainda era sua. Eles sabiam que Lampião não viria para uma simples visita e que seria necessário um esforço conjunto para impedir que o rei do cangaço tomasse completamente o controle. Enquanto os coronéis tramavam em seus gabinetes, tentando formar uma aliança para enfrentar a ameaça, Lampião se movia pelas ruas com uma confiança inabalável. Ele sabia que a cidade, embora marcada pelo medo e pela submissão de Zé, ainda tinha sua própria força. Mas essa força não era suficiente para afastar a inevitável justiça do sertão. Para Lampião, tudo não passava de um jogo, e ele sempre soubera qual movimento fazer. A cidade de Juazeiro estava dividida. De um lado, os poderosos coronéis, que acreditavam que poderiam enfrentar Lampião com seus recursos e suas armas. Do outro, o povo, que temia mais pela sobrevivência do que por qualquer outro tipo de confronto. O que ninguém sabia era que Lampião não veio para tomar as terras ou o poder dos coronéis. Ele veio para ensinar a Juazeiro uma lição. Não se brinca com a lei do sertão, e essa lei, mais uma vez, estava sendo representada por ele. O confronto começou quando um grupo de milicianos armados, enviados pelos coronéis, encontrou Lampião e seu bando em uma das entradas de Juazeiro. A primeira troca de olhares foi silenciosa, mas carregada de tensão. O bando de Lampião estava tranquilo, sabendo que a resistência seria difícil, mas não impossível de quebrar. Por outro lado, os milicianos sentiam o peso da responsabilidade em seus ombros, sabendo que, se falhassem, o destino de Juazeiro já estaria selado. Lampião olhou diretamente para os milicianos e, com um leve sorriso no rosto, disse: "Vocês acham que podem me impedir? No sertão as coisas são feitas de outra maneira." E com um gesto simples, deu a ordem para seu bando avançar. O confronto que se seguiu foi breve, mas sangrento. O barulho dos tiros cortou o ar quente, e a poeira da terra se levantou como se o próprio sertão estivesse assistindo ao duelo. Lampião não precisava de um exército para vencer. Ele sabia que, na batalha pela justiça do sertão, o mais importante não era o número de homens, mas a estratégia. E a estratégia de Lampião era simples: destruir a resistência pela força e pela coragem. Os milicianos, embora bem armados, se viram rapidamente perdendo terreno. O medo de Lampião e o domínio do cangaço eram mais fortes do que qualquer soldado ou coronel. Quando o confronto chegou ao fim, com os milicianos recuando e tentando fugir, Lampião ficou parado, olhando para a cidade de Juazeiro. Ele sabia que a batalha não havia acabado, mas o primeiro movimento já estava feito. Ele não precisava destruir tudo, mas precisava mostrar quem realmente governava aquele sertão. Juazeiro, mais uma vez, tinha sido marcada pela justiça implacável de Lampião. Agora, o povo e os coronéis sabiam.
Se quisessem manter o controle, teriam que se submeter à lei do cangaço. Mas enquanto Lampião vencia mais uma batalha, a verdadeira pergunta ainda pairava no ar. O que mais o rei do cangaço faria? Ele não estava ali apenas para conquistar. Ele estava ali para mostrar que o sertão jamais se dobra e que até os mais poderosos, se desrespeitassem sua lei, pagariam o preço. A cidade de Juazeiro agora respirava com um alívio incompleto. Os coronéis tinham visto o poder de Lampião e sabiam que suas tentativas de resistência não passavam de ilusões. A cidade, antes governada pela violência de Zé do Cangaço, agora estava sob o olhar atento do rei do cangaço. Mas, ao contrário do que muitos pensavam, Lampião não estava ali para tomar o poder dos coronéis. Ele não queria terras ou riquezas. O que ele queria era a manutenção da ordem no sertão, a ordem de seu próprio código. A batalha havia sido rápida, mas o impacto de sua vitória foi imenso. Lampião, com sua calma imbatível, não precisava de grandes confrontos para marcar sua presença. Ele já havia mostrado que o sertão não perdoa quem tenta desafiar suas leis. Mas como o próprio Lampião sabia, a verdadeira força não vem da vitória em um confronto, mas da capacidade de manter a paz com poder. Naquela noite, enquanto Juazeiro tentava se recuperar das consequências da luta, Lampião e seu bando se reuniram em um acampamento nas margens do rio. O fogo crepitava, iluminando os rostos dos cangaceiros, enquanto eles falavam sobre o futuro da cidade e do sertão. Lampião não era apenas um líder, mas um estrategista. Ele sabia que seu reinado de justiça exigiria mais do que simples vitórias em batalhas. A força de um cangaceiro vinha do seu poder de decisão, da capacidade de restaurar a ordem onde a violência e a tirania haviam reinado por tanto tempo. Mas não bastava apenas destruir os inimigos. O próximo passo de Lampião seria deixar claro que a justiça do sertão não podia ser ignorada por ninguém, nem pelos próprios coronéis. Eles precisavam entender que a lei do cangaço não tinha mais espaço para corruptos ou para aqueles que abusavam do poder. Lampião sabia que a única maneira de realmente governar o sertão era ensinando a todos o verdadeiro significado de justiça. A palavra misericórdia não fazia parte de seu vocabulário. Na manhã seguinte, a cidade de Juazeiro acordou com o peso da presença de Lampião. Ele se levantou cedo e, com um grupo de cangaceiros, caminhou até a praça principal. O sol já começava a subir, lançando sombras longas e quentes sobre os prédios da cidade. O povo olhava de longe, ansioso e temeroso. Sabiam que a justiça estava chegando e com ela as consequências de quem desafiou o sertão. Lampião se aproximou dos coronéis, que se reuniam em uma tenda improvisada, discutindo o que fazer. Eles sabiam que sua posição estava em risco. O poder de Lampião era agora mais que uma lenda. Ele era real e imbatível, mas havia algo mais que eles não compreendiam. Lampião não queria guerra, ele queria respeito. Ele queria que, a partir daquele momento, ninguém ousasse desafiar a ordem do sertão. Com um olhar firme, Lampião se dirigiu aos coronéis. Ele sabia que suas palavras tinham tanto peso quanto seus tiros. Aqueles que governam com o medo de um homem covarde não têm mais lugar aqui, disse ele com calma. Eu trouxe a justiça do sertão e ela vai ser mantida. Quem tentar sair dessa linha vai ter que enfrentar a fúria do cangaço. Os coronéis, acostumados a usar sua força para dominar, agora estavam diante de uma nova realidade. Eles poderiam continuar desafiando Lampião ou poderiam aceitar a nova ordem. E Lampião sabia que a melhor maneira de governar não era pela força bruta, mas pelo medo que ele impunha apenas com sua presença. O poder de Lampião não vinha das armas que carregava, mas do respeito que ele inspirava. E assim, com sua presença imponente, ele deu o exemplo. A cidade de Juazeiro nunca mais seria a mesma. O medo e o respeito agora viviam sob o mesmo teto, e ninguém ousaria novamente desafiar a lei do sertão. Lampião, mais uma vez, não precisava de uma guerra para governar. Ele governava com a justiça do cangaço. Após o confronto que definiu o rumo de Juazeiro, Lampião se estabeleceu na cidade como o verdadeiro governante do sertão. Mas o que parecia ser a instalação de uma ordem pacífica logo se transformou em uma grande tentativa de desafio. Afinal,
No sertão, a paz não é algo que se conquista de maneira simples. A lei do cangaço não se constrói apenas com a vitória em batalhas, mas também com a demonstrada força diante de qualquer outro ato de rebeldia. E em Juazeiro, logo apareceria quem quisesse desafiar a nova ordem estabelecida por Lampião. Enquanto o povo, com um misto de medo e respeito, tentava encontrar algum tipo de normalidade, um novo grupo de coronéis começou a se unir contra Lampião, sentindo que sua autoridade estava ameaçada. Eles não podiam aceitar que uma figura como Lampião, alguém que viera do nada, tivesse imposto sua justiça com tanta facilidade. Se a cidade de Juazeiro fosse um tabuleiro de xadrez, Lampião agora era o rei, e muitos viam a necessidade de dar xeque-mate nele antes que ele se estabelecesse de vez. Porém, Lampião não era qualquer homem. Ele já sabia que seu nome havia se tornado sinônimo de poder no sertão, e todos os que se opusessem a ele teriam que pagar o preço de sua arrogância. A nova ordem do sertão estava prestes a ser testada. Na calada da noite, um grupo de coronéis se reuniu secretamente. O plano deles era simples, mas ousado. Se Lampião realmente controlava Juazeiro, eles iriam testá-lo. Um movimento na calada da noite, com homens bem armados, poderia mostrar que Lampião não passava de uma lenda, algo que poderiam apagar com a força de seus homens. Lampião, porém, estava sempre um passo à frente. Ele sabia que a verdadeira vitória no sertão não vem de um simples confronto, mas da capacidade de antecipar o movimento do inimigo. Em uma noite quente, como só o sertão sabe ser, Lampião e seu bando estavam espalhados pela cidade, prontos para qualquer coisa. E quando os coronéis finalmente deram o passo para tomar a cidade de Juazeiro, foram recebidos por uma emboscada certeira. O som das balas cortando o ar foi como uma grande marca do sertão, o peso da justiça do cangaço implacável. Lampião não era mais o homem do passado, aquele que agia por vingança. Ele havia se tornado uma força imbatível, capaz de manter a ordem através do medo, mas também da estratégia. Os coronéis, que vinham com um número considerável de homens, rapidamente se viram encurralados pelas forças de Lampião. A cidade de Juazeiro se tornou o palco de uma batalha silenciosa, onde as ruas e becos guardavam mais segredos do que qualquer um poderia imaginar. Lampião e seu bando pareciam desaparecer nas sombras, fazendo com que os coronéis percebessem que estavam em desvantagem desde o início. O confronto não durou muito tempo. Lampião, com sua astúcia, havia se antecipado a cada movimento. Não havia exército poderoso o suficiente para superar sua habilidade estratégica. E quando a última tentativa de resistência foi abatida, os coronéis que ainda restavam se renderam. Lampião, sem dizer uma palavra, deu um sorriso curto. Ele não precisava de mais nada. A nova ordem estava consolidada e não havia mais ninguém que duvidasse de quem governava o sertão. A justiça mais uma vez havia sido feita. A vitória foi silenciosa, mas sua repercussão seria sentida em cada cidade do sertão. Juazeiro estava agora sob o controle definitivo de Lampião, e sua lenda crescia a cada dia. O povo que antes temia sua chegada, agora o via como a última esperança para aqueles que estavam cansados da tirania dos coronéis e da corrupção dos poderosos. Com o controle de Juazeiro finalmente consolidado, Lampião se sentia como um rei em seu trono. Mas, diferente dos coronéis e dos governantes que ele derrubara, sua vitória não era uma simples conquista de terras ou riquezas. O que ele buscava era algo maior, algo que transcendia as fronteiras de uma cidade ou de uma posse. Ele queria ser lembrado, imortalizado como o homem que impôs a justiça onde a lei falhou. O legado do cangaço não seria apenas uma história de violência, mas uma história de resistência e de luta pela honra. Mas como todo rei do sertão sabe, o cangaço não é uma história sem fim. Cada vitória traz consigo novos desafios, novas batalhas a serem enfrentadas. O sertão é imenso e as lendas de Lampião já estavam se espalhando. Para além de Juazeiro, seu nome agora ecoava por todo o Nordeste, e com isso surgiam aqueles que queriam tomar sua posição, desafiar sua autoridade. Apesar disso, Lampião não temia seus inimigos. Ele sabia que se existia algo que realmente podia ameaçar o seu legado,
não era uma batalha perdida ou uma cidade conquistada. O que realmente podia derrubar a figura de Lampião era a falta de respeito pela verdadeira razão pela qual ele lutava. A justiça do sertão não era feita de leis escritas em papéis, mas de um código de honra, de um código de sobrevivência. O que ele trazia com sua presença não era só a violência, mas a certeza de que ninguém, nem mesmo os poderosos coronéis, estava acima da justiça. Enquanto isso, em Juazeiro, o povo finalmente começou a aceitar a nova ordem. As ruas, antes dominadas pela opressão de Zé do Cangaço, agora se enchiam de uma nova esperança. Era uma esperança misturada com temor, claro, pois Lampião não. Era um homem fácil de agradar, mas ele se mostrou mais do que um simples ditador. Ele foi alguém que trouxe a mão firme da justiça quando todos estavam à deriva. E ao fazer isso, ele se tornou um símbolo. Mas não seriam todos os sertanejos que aceitariam passivamente o domínio de Lampião. A presença de outros cangaceiros começaram a surgir nas cidades vizinhas. O nome de Lampião não estava mais associado a um homem, mas a um movimento. O cangaço não era mais só Lampião. Ele agora representava uma ideia, uma força que se espalhava, desafiando o domínio dos coronéis e do sistema que imperava na região. E foi assim que o legado de Lampião se consolidou. Mesmo depois de sua morte, ele jamais seria esquecido. O cangaço, como movimento, continuaria a viver através das lendas que ele criou. Seus feitos e sua coragem seriam passados de boca em boca, de geração em geração, eternizando a imagem do homem que fez jus à sua própria justiça. Em cada campo, em cada rua, em cada aldeia, Lampião e seu bando seriam lembrados como os homens que desafiavam as injustiças com a força de seu espírito e a certeza de que a única lei que importava era a do sertão. Não importava o quanto o sistema tentasse se manter firme, Lampião nunca seria apagado e o cangaço nunca desapareceria. A lenda de Lampião continuaria a crescer, como o fogo que jamais se apaga, iluminando as sombras e desafiando o que era considerado imutável. A história de Lampião e do cangaço era, na verdade, a história do sertão. E no sertão a justiça não se faz por palavras, mas por atos de coragem. Com o nome de Lampião já imortalizado, os ventos do sertão começaram a soprar em direções inesperadas. A justiça do cangaço que ele representava agora era mais que uma simples arma ou ameaça. Era um símbolo, e símbolos não são facilmente ignorados. Por mais que Lampião tivesse vencido batalhas e conquistado territórios, havia algo que o acompanhava, algo que nenhum cangaceiro poderia evitar: o preço da imortalidade. Ele sabia que quanto maior sua lenda, maior seria o peso sobre seus ombros. Cada movimento, cada gesto, cada batalha que ganhava tornava seu nome mais conhecido, mas também o tornava mais vulnerável. Porque quando se é imortalizado, o risco de cair se torna uma tragédia inevitável. Não importa quão forte você seja, a queda de um ícone sempre vem com um preço. Naquela noite, enquanto o céu do sertão parecia estar pintado de tons avermelhados devido ao pôr do sol, Lampião sabia que a morte não estava longe. O sertão nunca perdoa aqueles que se tornam grandes demais. E ele, o rei do cangaço, sabia disso mais do que ninguém. Mas Lampião não temia a morte. Para ele, morrer era apenas um passo no ciclo imortal do sertão. Ele sabia que se a morte o encontrasse, o nome dele viveria em cada palavra sussurrada, em cada olhar furtivo dos homens e mulheres do sertão. A verdadeira imortalidade não vinha da vida, mas da lembrança que deixamos. No entanto, o que Lampião temia mais do que a morte em si era ver sua luta perder o significado. Ele não queria que seu nome fosse apenas lembrado como o de um homem violento, mas como o de alguém que trouxe justiça àqueles que nunca tiveram voz. Lampião queria ser lembrado por suas ações, por seus ideais, por sua coragem em um sertão implacável. Ele sabia que, enquanto vivesse, o cangaço seria sua causa. Porém, o sertão nunca deixava de ser um campo de batalha, e as marcas deixadas por Lampião não se apagariam facilmente. Ao conquistar a cidade de Juazeiro, ele fez mais do que apenas impor sua autoridade. Ele despertou os desejos de outros que buscavam a mesma lenda. Outras facções de cangaceiros menores, mas igualmente ferozes,
começaram a se unir tentando roubar a essência daquilo que Lampião representava. O desafio estava em suas mãos. Lampião sabia que, para manter o controle do sertão, ele precisaria ser mais do que um simples líder militar. Ele precisava ser o símbolo que seus seguidores viam e respeitavam. A lenda precisava ser alimentada. A cidade de Juazeiro se preparava para mais uma onda de ataques, mas dessa vez Lampião não estava sozinho. Seu bando, leal como sempre, se espalhava pelas estradas do sertão, prontos para enfrentar qualquer um que ousasse desafiar a ordem que ele havia criado. Enquanto isso, os coronéis que antes viam Lampião como uma ameaça direta, começaram a perceber que sua única chance de controlar o sertão, novamente, seria unir-se contra ele. Uma batalha estava prestes a acontecer, mas a verdadeira questão não era quem venceria. A verdadeira questão era: qual seria o preço da imortalidade de Lampião? A última batalha de Lampião não seria travada em um campo de guerra qualquer, mas no próprio coração do sertão. Juazeiro, a cidade que ele conquistara, agora se tornava o palco final de sua jornada. Não seria mais sobre conquistar terras ou destruir coronéis. Seria sobre deixar um legado. Mas o preço da imortalidade do rei do cangaço era algo que o sertão já sabia que viria. Um fim abrupto e violento, como toda grande lenda que começa com sangue e termina com sangue. O vento do sertão começava a soprar mais forte naquela manhã. O sol queimava o horizonte, tingindo o céu com tons de vermelho e laranja. Era como se o próprio sertão estivesse se preparando para dar o veredito final. Lampião sentia o peso dessa decisão, mas não recuava. Ele sabia que o verdadeiro poder no sertão não vem da quantidade de homens ou armas, mas da coragem e da honra de quem luta por sua verdade. Enquanto isso, o exército dos coronéis, unidos pela necessidade de enfrentar a ameaça que Lampião representava, marchava em direção a Juazeiro. Eles não queriam mais apenas tomar o sertão. Queriam destruir a lenda, apagar a última resistência que permanecia no coração do Nordeste. Mas, como todos no sertão sabiam, quem desafiasse Lampião estava desafiando o próprio destino. Lampião e seu bando estavam espalhados pela cidade, vigiando cada movimento, sentindo o terreno, prontos para o que quer que viesse. Juazeiro estava em silêncio, uma tensão carregada no ar. As ruas pareciam vazias, mas as sombras dos cangaceiros estavam em cada canto, observando, esperando. Lampião, como sempre, não fazia grandes discursos, não precisava. Ele sabia que o sertão falaria por ele. A batalha foi inevitável, mas, diferente das outras, não se deu com gritos ou promessas de vitória. Lampião sabia que essa seria a última luta. Ele e seu bando se moviam com a precisão de quem já sabia o desfecho. Mas havia algo diferente. Dessa vez, a derrota não vinha da força, mas do cansaço, da luta constante que o sertão exigia. À medida que o conflito se desenrolava, os coronéis perceberam algo que nem eles esperavam. O próprio sertão parecia estar conspirando para defender a lenda de Lampião. Cada bala disparada, cada golpe desferido, parecia ser uma mensagem. Lampião não estava apenas lutando contra os coronéis, mas contra o próprio tempo, contra a inevitabilidade de que uma lenda tão grande não poderia ser eternamente imbatível. E quando o último tiro foi disparado, o sangue no sertão estava no chão, mas Lampião não estava mais ali. O grande cangaceiro, o homem que havia desafiado o sistema, caíra. A morte de Lampião não foi apenas uma perda física, mas uma perda para o sertão. Ele havia feito mais do que ser um simples bandido. Ele havia se tornado um símbolo, uma figura que transcendeu o tempo. Juazeiro, agora com o silêncio pesado do fim de uma era, parecia reverenciar o homem que desafiara as regras e impusesse sua própria lei. O povo que antes temia o rei do cangaço, agora sentia sua falta, pois sabia que o sertão não seria o mesmo sem ele. E o sertão, como sempre, continuava. Mas a história de Lampião nunca se apagaria, seu nome ecoando nas gerações futuras como o homem que lutou pela justiça em um mundo implacável.